O seminário, promovido pelos mandatos dos deputados Rogério Correia e Beatriz Cerqueira, também contou com a presença do economista Frederico Melo, que explicou por que são falaciosos os argumentos do governo federal sobre a reforma da Previdência. Era parte do discurso da legitimidade, da tentativa de fazer passar a reforma da Previdência, e aí eu já estou caminhando para as conclusões da minha exposição, apelar para dois argumentos. O argumento de que a reforma é para combater privilégios, para combater a desigualdade, para fazer justiça, e o argumento de que a reforma é para combater o desajuste fiscal, ou seja, para reequilibrar as contas do governo, e para fazer a economia voltar a crescer. Então, o argumento do governo, e o que a gente vai ver na propaganda, em última instância, são mais ou menos, giram em torno desses dois eixos de argumento: combater desigualdade, fazer justiça, combater privilégio e combater o desequilíbrio fiscal para fazer a economia voltar a crescer, né? Bom, ao excluir segmentos de trabalhadores e de trabalhadoras pobres, né? Empregado doméstico, trabalhador rural, agricultura familiar, trabalhador de construção civil, comerciários. Ao excluir da cobertura da Previdência Social, não se está combatendo o privilégio, ao contrário, está se aprofundando a pobreza e a desigualdade no Brasil. Ao instituir o regime de capitalização que vai favorecer os bancos, porque os bancos vão cobrar taxa de administração dessa Previdência e vão aplicar esses recursos, não se está contribuindo para combater a desigualdade ou a pobreza, ao contrário, está se aprofundando a pobreza. Ao mudar a regra do abono do PIS, não se está combatendo a pobreza e a desigualdade, ao contrário, está aprofundando a pobreza e a desigualdade. Ao falar que o idoso, a partir de 60 anos, o idoso pobre, vai receber R$ 400, não se está combatendo a pobreza e a desigualdade, ao contrário, está aumentando a pobreza e não se está combatendo privilégios. E sobre o combate ao déficit fiscal para fazer o país crescer, Frederico Melo foi contundente. Na verdade, a Previdência, se ela fosse corretamente aplicada e os tributos voltados para o seu financiamento fossem corretamente aplicados, fiscalizados e cobrados, e as isenções superadas, esse sistema previdenciário não teria déficit, consequentemente, não seria fonte de eventual pressão sobre o déficit público, né? Então, a correta contabilização da Seguridade Social, o fim das isenções, o combate à sonegação, a cobrança das multas, tudo isso desmonta o argumento do chamado déficit da Previdência, ou déficit da Seguridade Social, ou déficit da Previdência Pública. Será mesmo que a reforma da Previdência vai promover crescimento da economia? Este argumento é válido? Veja o que diz Frederico Melo. E quanto ao argumento da economia voltar a crescer, vocês estão lembrados, eles usam esse argumento o tempo todo. Usaram esse argumento para fazer a aprovação da PEC do teto dos gastos. Falaram o seguinte: olha, vamos aprovar um limite aos gastos públicos, porque, se tiver esse limite, os empresários vão recuperar a confiança na economia, vão investir mais, a economia vai voltar a crescer e gerar empregos. Aplicaram esse argumento, não aconteceu. Na reforma antitrabalhista, utilizaram um argumento muito semelhante. O emprego tem muito direito, é muito rígido, vamos aumentar um pouquinho a flexibilidade, porque aí as empresas ganham confiança, empregam mais, o desemprego diminui, a economia volta a crescer. Não aconteceu. E, de novo, agora eles estão, então, apresentando um argumento de vamos reduzir direitos para fazer a economia voltar a crescer, e eles esperam que a gente caia de novo nesse engodo. Na verdade, o discurso ele esconde
que estamos vivendo um processo de retirada de direitos e de transformação dos direitos sociais da população brasileira em mercadoria para favorecer o capital financeiro e o capitalismo do Brasil, e eu diria até mesmo do mundo, por meio do capitalismo financeiro internacional.